Começa agora o programa Viva a Vida com Paz e Vida. Olá, amigos! Olá, amigas! Como é bom e é muito bom iniciarmos a partir de agora aqui por este canal a mais um programa Viva a Vida com Paz e Vida. Eu sou o pastor Ideraldo Palharim. Estamos aqui para testificar a respeito daquele que jamais dorme. O guarda de Israel não tosquenejará, não dormirá nunca, porque os olhos do Senhor estão sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Estou certo, Thalita Palharim, do que menciono e falo que o nosso Deus, Ele não dorme. Não dorme, não falha. Nele você pode confiar. E eu sou a pastora Thalita Palharim. Começamos mais uma programação de muita paz e muita vida. Eu sou o pastor Ideraldo Palharim. Estamos aqui juntos para testificarmos deste Deus. Amém. Que verdadeiramente nos ajuda, nos acode, nos socorre e acalma toda ou qualquer situação adversa. É isso aí. O momento está difícil para você? Se sossegue, descanse. É como que as mãos do Senhor estivessem as mesmas indo em direção da tua vida para te amparar e fazer com que você descanse nos braços do Senhor. Mantenha a paz aí, a paz que excede todo entendimento. Firme-se em Deus, não mude seus propósitos mesmo diante das adversidades. E no programa de hoje, você vai ver... No programa Viva a Vida com Paz e Vida, você vai ver 920 AM e o Sala de Visita. Você vai receber a oração da fé na oração da hora. Em dezembro, você vai conhecer a Ilha de Patmos. Está aí então, portanto, e você assistiu agora o que você presenciará nos próximos, vamos arredondar, quase 28 minutos. Certo, Thalita Palharim? Isso aí, então fique aí ligadinho aqui na programação. Também quem nos escuta pela Rádio Nacional Gospel Paz e Vida, você que está aí pelo rádio 920 AM. Porque esse programa, da mesma forma como é transmitido pela televisão, ao mesmo tempo, pelo dial do seu rádio, os 920 AM, você escuta no horário das 18 horas o áudio deste programa. Isso aí. Tá certo? Isso. E pai, a gente tem muito que falar do Senhor, né? Antes até de falarmos a respeito deste Deus que tudo pode e como pode todas as coisas o nosso Deus, porque o Senhor mesmo declarou e disse: eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, o nosso Deus tem todo o poder. E é por isso que eu quero convidar esta pessoa para que ela esteja na Paz e Vida Ministério Zona Sul. É importantíssimo, será para o seu próprio bem, porque de certo a boa e misericordiosa mão do Senhor te tocará e a bênção a qual você tanto necessita dela, ela lhe será concedida pelas mãos daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, venha e participe. As reuniões de Paz e Vida Ministério Zona Sul, elas acontecem todos os dias, na segunda-feira e no sábado, às 7 horas da noite. Aí nós temos terça, quarta, quinta e sexta-feira, e nestes dias da semana, 3 abençoadíssimas reuniões. E você pode comparecer pela manhã, às 8 horas, ou então à tarde, às 3 horas, ou se você preferir, à noite, às 19 horas. E domingo, 4 reuniões. E você pode escolher o período e o horário da qual reunião você deseja e quer participar. No domingo pela manhã bem cedo, às 7 horas. Segunda reunião no domingo, às 10 horas. Terceira reunião já no período da tarde, às 4 horas. E a quarta e última reunião no horário das 18 horas e 30 minutos. E às quartas-feiras nós temos a campanha de oração Eu Quero Ser Batizado. Você quer ser batizado? Você quer falar nas línguas angelicais, nas línguas dos anjos? Você quer ser cheio do Espírito Santo? É claro que se você tiver este poder de Deus na sua vida, você sempre vai prevalecer. Então venha e receba este poder do alto, participando às quartas-feiras da campanha de oração Eu Quero Ser Batizado. Às sextas-feiras, nós oramos para dissipar todas as trevas, toda a escuridão,
Satanás, o demônio, enfim, ele não terá vez contra a sua vida, porque a campanha de oração está amarrado. E a partir do momento em que você amarrar o valente, ele não vai ter como poder se opor contra a sua vida. Então venha e participe, porque você receberá a oração da fé, a oração poderosa. E aos domingos você participa da campanha de oração Liga e Desliga. O que você quer ligar? Você tem pretensão de ligar? Jesus disse: tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E obviamente você quer ligar as coisas boas para você. Então, isto acontecerá. Você quer desligar as coisas ruins. Eventualmente o seu filho está nas drogas, está nos vícios. Então, portanto, você terá como poder desligar isto, porque Jesus disse, e o que disse o Senhor, dos seus lábios pronunciadas foram as palavras da verdade. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então compareça. Mais informações, ligue na Central de Informações 3723-7575 ou então acesse o site www.pazevida.com ou então ouça nas 24 horas do dia a Rádio Nacional 920 AM. Thalita Palharim. Sim. Falaremos da palavra da Bíblia Sagrada, esta palavra que é a palavra da verdade. Lâmpada para os nossos pés. E até, deixa eu falar aqui, que agora eu me lembrei até daquele louvor que diz: tua palavra guia os meus pés. Eu lembrei desse louvor? Sim. Eu lembrei. E dizer que essa semana ainda, pai, essa semana... Sim. Você vai poder ouvir na Nacional Gospel Paz e Vida, principalmente, é claro, em outras rádios também, mas eu vou falar da Nacional Gospel. Claro, a prioridade é você falar da melhor. Eu vou falar da Nacional Gospel Paz e Vida. A nova música de trabalho, o novo CD Amor Sem Limites. Já nesta semana? Até o final da semana. Mas espera um pouquinho, não é assim simplesmente eu toca-se. tô deixando toque, Não é simplesmente toca-se este louvor e ponto final. Não. Me diga quando vai ser, já informa os nossos telespectadores. Ele me põe em porque situação difícil. Aí, no horário em que for apresentado esse louvor, eu quero estar nos estúdios da Melhor. Tá certo. Eu quero, no caso, pedir esta canção. Se possível for, você deve estar junto. Se possível for, ou melhor, será possível. Nós vamos abrir a linha para os ouvintes, inclusive, opinarem, sim, e dizerem acerca do que acharam da canção que será entoada do novo CD Amor Sem Limites. Ô, Thalita Palharim, espera um pouquinho. Não é assim não é assim não. Tá bom, querida, é que eu preciso me informar bem direitinho, mas é pra já deixar na expectativa, porque ainda dessa semana não vai passar, dessa semana não passa, tá? Tá ok, vamos lá então. E aí, vamos lá pra Palavra de Deus? Vamos. Eu estava falando, Thalita, Sim, eu disse sei que o nosso Deus, ele não dorme. Ele não dorme. O guarda de Israel não dormitará. Tá certo? Certíssimo. Mas só que tem um versículo na tem Bíblia até aqui, Sagrada. ó, Salmo 121. Tem um versículo na Bíblia Sagrada que diz que em meio ao momento mais difícil pelos quais os discípulos estavam passando, que era um momento justamente quando eles estavam numa embarcação em meio ao mar da Galileia, em meio a uma tempestade, um furor do vento, das águas em suas ondas que agigantavam-se. O que é que Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus estava fazendo? Ele estava dormindo, Thalita Palharim. Sim. Ele estava dormindo. E eu disse que o nosso Deus não dorme. Não dorme. Ele não dorme. Mas só que, neste momento, ele não estava na condição de Deus. Exatamente. Ele estava na condição de homem. Sim, e ele dormia. E como homem, estava cansado, descansar um pouquinho, exausto, fadigado, e ele estava dormindo sossegadamente e de repente sobreveio uma grande tempestade. Sim. Será que esta pessoa que está nos assistindo não está vivendo ela uma grande tempestade na vida dela? Muitas das pessoas, sim, né, pai? Porque nós todos passamos por momentos bons e também passamos por momentos adversos. Sim. Né? Mas assim como Jesus, como homem, ele dormia porque ele sabia que o Pai estava no controle de todas as coisas. Ele podia dormir, ele podia descansar.
a gente também pode. Uma vez que também nós temos este Deus como o Exato. Pai de nós todos, nós podemos também viver na mesma condição em que Jesus viveu em relação ao seu sono, seu descanso, seu repouso, mesmo em meio a uma situação adversa. Exato. Então quem tem Cristo, quem tem Deus na sua vida, mesmo em meio à tempestade, ele pode descansar, porque esta pessoa sabe que o socorro sempre virá. Só que também nós somos humanos, temos limitações. E os discípulos, o que aconteceu com os discípulos? Eles que andavam com Jesus. Quantos não foram os milagres extraordinários que eles viram presenciaram, com os eles olhos assistiram? naturais. Eles viam o que o Senhor Jesus realizava de tão prodigioso que eram os milagres que o Senhor Jesus fazia acontecer. E agora, nesta embarcação, e vamos pensar nesta embarcação, não era uma embarcação pequena. Não era um barquinho em que todos estavam espremidos lá, porque eram os 12 discípulos que estavam no mesmo barco. Imagina, você, Thalita, 12 homens numa embarcação e Jesus na proa dormindo. 13 pessoas, então não era um barco pequeno. Conta-se que o historiador Joséfo, Nossa, ele, quanta cultura. Ele, inclusive, na época de Jesus, ele fez um levantamento, vamos assim dizer, que no Mar da Galileia havia aproximadamente 300 embarcações. Nossa. 300 barcos, dos quais os que os possuíam viviam especificamente da pesca. Então, diz aqui a Bíblia, ó, Jesus acalma a tempestade. A palavra nos relata que se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Meu amigo, minha amiga, o Senhor sabe exatamente o momento e a hora em que Ele vai entrar com providência na sua vida. O momento pelo qual Ele estará te acudindo, te socorrendo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Estavam pensando que já estavam à beira da morte. Exatamente, imagine, eles pescadores, exímios nadadores, conhecedores do mar da Galileia como deveriam conhecer, porque eles viviam exatamente da pesca e sabiam... Tempestade era brava para eles estarem nesse ponto. Nesse ponto de temor, de medo, não é? E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Interessante, Jesus não disse que eles não tinham fé nenhuma. Pequena fé. Quer dizer, eles sabiam que se fosse o caso, haveria o escape. E tanto eles sabiam que eles procuraram o socorro naquele que tinha todo o poder nos céus e na terra. Então eles demonstraram o quê? Uma fé, ainda que pequena, porque foram ao encontro daquele que teria como poder salvá-los de tal situação. Você está vivendo uma situação adversa? O Senhor Jesus te salva de todas as situações, por mais complicadas que eventualmente possa ser esta. Não é, Thalita? Sim, e estes homens, né, pai, diante daquela tempestade, nós também muitas vezes acabamos desviando a nossa atenção, o nosso foco, que tem que ser o Senhor Jesus. Ah, porque vem a tempestade, vem o momento difícil, vem aquela má notícia, chega alguém, olha, não vai dar certo, desiste disso aí, porque não tem mais jeito. Ou olha aqui o exame, olha o que o exame diz, que não tem mais solução. Aí, o que acontece? A pessoa fica, né? Abalada. E isso, Deus também entende, mas rapidamente volta para o eixo, volta para o centro da vontade de Deus. Ó, o foco, Jesus, assim como os discípulos fizeram também. Exatamente, eles foram ao encontro daquele que tinha como poder trazer a solução. Quem só traz a solução para você é Jesus. E o Senhor Jesus se faz entre nós, no meio de nós, em todas as reuniões de Paz e Vida Ministério Zona Sul. Por isso que insistimos com você, para que você venha e participe. Já pensou, Thalita Pagliarini? O nosso Deus é tão poderoso, Ele não só fala com cada um de nós por intermédio da sua palavra, por intermédio do louvor, por intermédio da pregação da palavra, mas Deus tem poder para falar até com a natureza. Falou com o vento e falou com o mar,
E ai dos dois se não obedecesse. É. Já pensou? E houve uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam dizendo, que homem é este? Ou seja, aquelas outras embarcações, aqueles outros barcos que estavam nessa mesma situação de acharem os pescadores, os que estavam navegando, de que haveriam de perecer. E eles começaram, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Já pensou? Se o vento e o mar obedecem à voz do nosso Deus, quanto mais então, em relação a todas as coisas das quais você precisa, ele tem poder para te proporcionar. Como eu disse, ele após ressurgir dos mortos, Jesus Cristo, ele declarou e disse, eis que é-me dado todo o poder, não algum poder, não um pequeno poder, mas todo o poder nos céus e na terra. Então, do que você precisar, meu amigo, minha amiga, você pode contar com Jesus. O que é que você falou sobre o Salmo 121, Thalita? É, que diz aqui, ó, Deus é o nosso protetor. Olho para os montes e pergunto, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e ele não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Olha só, essa é a proposta de Deus para as nossas vidas. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. Ou seja, eu não preciso temer nem de dia, nem de noite, porque Deus está comigo. O Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar. Que bênção. Que bênção. A gente pode que descansar, a gente pode maravilhosa. dormir no meio da tempestade, né, pai? Podemos, claro que sim, podemos dormir, sim, sossegadamente, porque o socorro virá. Quando você citou, lendo aqui a passagem bíblica do Salmo, de que o nosso Senhor, o nosso Deus não dorme, nem tampouco cochila, e é a mais pura verdade. E eu me recordei da leitura do livro de Reis, quando os profetas de Baal clamavam a Baal para que Baal respondesse a sua petição, a sua oração com fogo. Só que não havia resposta nenhuma. E sabe o que Elias dizia? Elias dizia, vai ver, ele está dormindo. E realmente deveria estar dormindo para que não respondesse, como de fato não respondeu. Agora, o nosso Deus, que jamais cochila, não é? Ele sempre atento está para proporcionar todas as coisas. Thalita Palharim, vamos agora no quadro Sala de Visitas? Vamos lá, vamos acompanhar aí um pouquinho do testemunho da vida do adorador Jackson de Oliveira, que participou da Sala de Visitas nos 920 AM. Vamos então acompanhar um trecho desta entrevista e logo depois nós já voltamos. No ano de 2002, quando eu estava em plena ascensão profissional, alcançando os objetivos que eu tinha, que eram os meus desejos, né? Eu descobri que eu estava com um tumor ósseo maligno, alojado no fêmur. E realmente foi uma notícia muito assim, impactante, porque de repente eu vi tudo acabando, tive que sair da empresa, tive que me aposentar cedo. Nossa, isso com quantos anos? 22. Com 22 anos você descobriu? Isso. E foram 4 anos de tratamento entre 3 cirurgias, sessões de quimioterapia e perdi tudo que eu tinha estudado, a empresa não quis mais investir em tudo, né? E foi difícil. Tava namorando há 8 meses, hoje a minha esposa. Eu falei pra ela, ó, o médico não deu uma previsão se eu vou viver, mais quantos anos eu vou viver, se eu vou perder uma perna, o que vai acontecer. Estamos aqui há 8 meses de namoro, se você quiser seja livre e tal. E ela falou assim, não, nós oramos tanto, buscamos tanto, se Deus deu, Ele vai tirar. Então eu tô com essa companheira até hoje aí, que foi... E nesse período foi quando o Senhor começou a me dar as canções desse CD hoje. Então ela foi gerada num momento difícil, mas hoje, mais maduro, eu vejo que foi um momento de muito aprendizado, porque digo isso com verdade, sinceramente, que quando tudo dizia-se morte, destruição, eu consegui, através do Espírito Santo, ver vida, ver paz,
por isso o nome do CD, Vida e Paz, porque quando tudo eu dizia tristeza, eu sentia paz, quando a morte estava ao meu lado ali, eu pude ter vida em Jesus Cristo. E foi 4 anos de muita luta. Foram 4 anos? 4 anos. Hoje eu estou totalmente curado, Olha. O Senhor me curou. E amadureci muito, e eu creio que esse trabalho é um fruto de tudo aquilo que eu passei. Eu não simplesmente pensei, agora eu vou fazer uma música, eu vou gravar e vou querer fazer sucesso. Não, tenho todo um histórico, todo um fundamento esse trabalho, né? Bom, você estava com 22 anos, namorando há 8 meses, planos, né, que você tinha aí na sua vida, e quem te deu a notícia? Foi o próprio médico? Foi o próprio médico. E quando ele chegou em você, falou, Jackson, foi detectado aqui um tumor, tal. Como você recebeu essa notícia? A maneira como eu descobri, eu tava ajudando o meu sogro a passar uma fiação no forro da casa. E eu tava lá no telhado, acabei o trabalho. Na hora de descer, a minha namorada tava segurando a escada. E vi na minha cabeça, pula. Coisa de louco, né, meu? Pular 3 metros de altura. Nossa. Mas quando eu vi, já tava no chão. Caí com o peso todo em cima da perna, doeu um monte. E eu dei um migué, né? Senão a namorada ia brigar, que tava segurando a escada. Não deu nada. Foi nada, eu tô acostumado a pular 3 metros de altura. Eu morrendo de dor, né? Mas segurando, né? Eu lembrei de uma história, se caísse uma lágrima, ele falou, não, é saudade da minha terra. Aí fiz todos os exames, foi quando o médico pediu a ressonância magnética, que acusou o tumor ali no osso, no fêmur. E eu falei pra ele, mas doutor, eu só pulei, podia ter dado uma fratura, rompeu um ligamento. Ele não sabia então da história. Isso aqui não tem nada a ver com queda, não. Isso aqui já tá aqui faz algum tempo. Aí ele, você não tinha percebido nada? Não. Ele falou assim, você não tá me enrolando aí que pulou de algum lugar, porque isso aqui não tem nada a ver com queda. Tu pulou mesmo? Eu falei, pulei. Meu Deus. Aí, nesse momento, eu já vi Deus, o milagre do Senhor, porque eu andava de skate, jogava futebol, fazia atletismo, sempre tive uma vida de esporte, né? E nunca senti nada. E ele falou assim, você descobriu no início, se passa mais alguns meses, ia dar metástase, e daí não tinha mais nem tratamento. Então, foi ao mesmo tempo impactante, mas ao mesmo tempo eu vi a mão do Senhor já ali desde o início, que eu creio que foi o Senhor que me jogou lá de cima. É uma história, né, Jackson? Uma história que você vai contar aí, o resto da sua vida vai ganhar muitas almas, né? Tenho certeza aí. E agora com o CD Vida e Paz, né? Paz e Vida. CD do muito bom. Jackson Oliveira. Sala de Visitas é um quadro dentro da programação da Nacional Gospel Paz e Vida 920 AM. Sintonize aí no dial do seu rádio. Você quer assistir essa entrevista na íntegra? Acesse lá no www.youtube.com/nacionalgospel. Você assiste essa e outras diversas entrevistas com vários adoradores, cantores, enfim. Mas agora o meu pai, o pastor Ideraldo Palharim, tem um convite todo especial para você. Preste atenção, porque desta vez você vai poder sim realizar esta viagem que é um sonho. Vamos lá? Eu quero exatamente falar com você acerca da viagem dos seus sonhos. Dia 23 de outubro, uma caravana seguirá para a terra de Jesus. É a caravana Fé Viva e você conhecerá os mais maravilhosos lugares de Israel. Saída dia 23 de outubro e retorno dia 1º de novembro. E você conhecerá estes fantásticos lugares da Bíblia. A um preço acessível que cabe no seu bolso. Por que você vai pagar mais caro se você pode pagar bem mais barato e também com um serviço de alta qualidade? Nós da Menorá Viagens Bíblicas te proporcionamos todos os meios para que você desfrute desta viagem da qual você não se esquecerá jamais. Aí em dezembro estaremos indo no dia 10 com retorno no dia 23 para a ilha de Pátimos, onde João escreveu o Apocalipse e onde você também conhecerá as 7 igrejas do Apocalipse. E lá estaremos seguindo viagem para Israel. Vai ser uma bênção. Eu vou estar nesta caravana e eu quero que você esteja junto comigo também.
Agora, em dezembro também, dia 15, você poderá ir somente para Israel. Nos encontraremos lá e retornaremos todos nós juntos no dia 23, com tempo mais do que suficiente para que você passe o Natal com os seus queridos do seu lar, da sua casa. Ligue 3723-7576. 3723-7576. Nós, da direção da Menorá Viagens Bíblicas, pensamos em tudo para que você finalmente realize a viagem dos seus sonhos. Deus é Deus, Deus é sempre bom e é a esse Deus, como meu pai bem disse antes, aquele que não dorme, qual nós vamos buscar agora em oração. Chegou a oração da hora. Senhor nosso Deus, bendito Deus, o seu olhar se posicionou sobre a vida de todos nós e o Senhor fez com que tornássemos uma nova criatura e hoje alegremente podemos dizer: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E portanto, Senhor, nos regozijando na Tua presença, como nós todos estamos, eu te solicito, ó Pai, eu te peço, para que neste instante o Senhor abra as janelas dos céus, as comportas dos céus, e derrame sobre a vida dos seus queridos as mais copiosas bênçãos, porque de fato, só o Senhor para abençoar, o Senhor é o Deus abençoador, o Deus que criou os céus e a terra e tudo quanto nela há. Sim, papai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, na vida de cada um destes que creem de todo o coração, que podem sim dormir e descansar em meio à tempestade, porque nós temos esta paz, a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, que esta pessoa que até então estava se sentindo angustiada, deprimida, aflita, Pai, com as tuas mãos, Senhor, arranca toda a tensão, meu Deus, tudo aquilo que tem feito esta pessoa morrer aos poucos, que ela possa sentir esta paz que nós não conseguimos entender, mas em nome de Jesus, ela se levanta em vitória e com alegria, e aquilo que é choro hoje, aquilo que é pranto hoje, será motivo de riso amanhã, em nome de Jesus, assim seja. God Almighty reigns. Estamos a um minuto basicamente do final, mas tempo suficiente, Thalita Palharim, para que você fale sobre o seu site, para que as pessoas acessem e possam conhecer acerca, eu não diria da sua carreira, mas sim do seu ministério e, inclusive, o de louvor. Ah, claro. E lá tem a agenda também, onde as pessoas podem acompanhar aonde eu vou estar, as notícias, as novidades de tudo que está acontecendo, principalmente, como a gente falou hoje, do CD novo. Sim. Amor Sem Limites. Acesse o site www.talitapagliarim.com.br. Lá tem o MySpace, pode ouvir as músicas, tem o canal do YouTube, onde tem todos os videoclipes. Hoje a gente não chamou o videoclipe aqui, mas você pode assistir. Lá tem tudo, tá? E Pai, quem quiser, acesse o site da Paz e Vida, do lado assim direito, que seria o esquerdo, que é o meu direito. O lado direito de quem olha para a tela do computador, lá está a sua foto. Isso. Para que as pessoas, navegando nas páginas do site da Paz e Vida, também possa linkar com o seu site. Isso mesmo, fizeram assim pra gente, acabou. Acabou, terminou. Bem, encerramos mais um programa Viva a Vida com Paz e Vida. Sintonize o Dion do seu rádio nos 920 AM. Não perca a programação de muita paz e muita vida. Eu sou o pastor Ideraldo Palharim. Eu fico por aqui. Me despedindo de você com um forte abraço. Fique na bênção. Cuide-se maravilhosamente muito Decorei bem. já. E viva o Senhor Jesus!